Olá, tudo bem com você? Assista este vídeo no canal Terceiro Anjo com Walter Veite e Marty Smith, que é o episódio 230, junto com Alex e James Paul, que entrevista um dos líderes mais conhecidos do movimento nacionalista cristão, Douglas Wilson. Nesta conversa, eles questionam sobre algumas das questões mais controversas que o cristianismo enfrenta nos Estados Unidos Veja, não nos estou dias de hoje. necessariamente comparando o que você está fazendo com Hitler. Não é isso. Estou apenas dizendo que houve casos na sociedade em que a maioria estava errada. E, posteriormente, todo mundo acaba reconhecendo isso. Parte do que fazemos aqui no nosso ministério é coletar itens antigos, documentos que falam sobre a reforma protestante. Eu tenho aqui um jornal de 1888 que fala sobre a lei dominical de Blair. Um projeto de lei que foi apresentado pelo senador Henry Blair. Eles queriam um dia universal de descanso dominical. E a União Cristã da época, embora fossem guardadores do domingo, não gostaram do projeto de lei. Disseram que havia muitos problemas, muita dificuldade em aplicá-lo, e ele basicamente atropelaria um monte de coisas. Agora, alguns anos depois, de 1888, eu tenho esses cartazes aqui que são de 1895. Esses cartazes basicamente são trechos de notícias de toda a nação. Desde o Mississippi, Nashville, Cincinnati, todo o país. St. Louis, Knoxville, vários lugares diferentes. E esses artigos relatam casos de adventistas do sétimo dia que não estavam cumprindo as leis dominicais da época. Por exemplo, um homem estava cavando um poço em sua propriedade, e ele estava fazendo isso no domingo. Só que a lei azul da época, a lei dominical, dizia que não podia trabalhar o domingo, mesmo na sua propriedade. Mas lá estava ele, cavando o poço. Não estava incomodando os vizinhos. Eles nem conseguiam vê-lo. Ele não tinha um trator na época fazendo um barulhão, escavando a terra, acordando os vizinhos ou algo assim. Ainda assim, o prenderam. E no final da página você vê que eles acorrentaram os adventistas da época como se fosse uma gangue. A questão é, quando eu olho para a sociedade e para a história, porque temos que analisar a história para escapar de alguns erros do passado, de um modo geral, quando se combina a igreja ao Estado, na maioria das vezes isso acaba em perseguição. Lá em 1888, quando isso... Com licença, quando você tem pessoas no poder, isso quase sempre dá em perseguição. Por exemplo, temos perseguição hoje. Bem, a questão sobre a lei dominical de 1888 é que tínhamos alguns membros de nossa denominação que basicamente lutaram contra esse projeto de lei de Blair. Curiosamente, os adventistas da época foram perguntados: tudo bem, imagine que vocês estivessem no poder. Imagine que a maioria fosse adventista do sétimo dia. Vocês não iam querer fazer uma lei para o sábado? E eles disseram não. Não, porque a questão é que eu não posso impor uma lei que afete a sua liberdade religiosa. Este não seria o caminho de Cristo. Por exemplo, imagine que sou um dono de padaria. E aí sou forçado a manter minha loja fechada aos domingos. Isso não estaria afetando meu direito de conduzir o negócio 6 dias por semana? Porque o mandamento diz, 6 dias trabalharás. Então, em essência, mesmo que pareça que não é grande coisa, você me impediria de trabalhar um dia da semana. Isso estaria afetando o meu direito à liberdade. Olha, eu sou um grande defensor de exceções justas. Portanto, eu não tenho nenhum problema com um padeiro adventista abrir a sua loja aos domingos. Mas se eles tiverem uma cidade de maioria que observa o domingo, o negócio deles seria muito ruim nesse dia. Pois, afinal, os guardadores do domingo não iriam comprar pão dele aos domingos. Mas, sim, se ele for um cidadão responsável, se ele não for um mau cidadão, um perturbador da paz, e ele quiser cavar o seu próprio poço no domingo ou abrir a sua loja aos domingos, então que o faça. Então, eu acredito que esta tolerância religiosa é o fruto do nacionalismo cristão bem pensado. Eu acredito que a tolerância faz parte da coisa. Eu estou simplesmente dizendo que as consequências com as quais vocês estão preocupados, bem, há problemas como esses em qualquer sistema.
mas o sistema atual de hoje traz consequências terríveis. Pastor Wilson, eu gostaria de retroceder o assunto apenas por um momento. Quero dar um contexto aqui. Muito bem, somos protestantes, certo? Nós concordamos com os reformadores que identificaram o Papa como anticristo. Talvez você saiba da diferença entre o historicismo, preterismo e futurismo. Eu só quero mencionar brevemente aqui que vimos seu vídeo no qual você disse que os papas, até mesmo os renascentistas, não afirmavam serem Deus. Os papas, até mesmo os renascentistas, os piores deles, não afirmavam ser Deus. Sim, fizeram afirmações grandiosas sobre si mesmos, mas não chegaram a ir tão longe quanto Calígula. Por outro lado, temos aqui a Sacrosanta Concília e também o documento de Lúcio Ferraris Protobiblioteca, documentos que declaram vez após vez que o Papa efetivamente declarava-se como Deus. Esses documentos afirmam claramente que o Papa ostentava-se como Deus. Isso foi repetido muitas vezes dentro do catolicismo. Então, uma vez que reconhecemos o Papa como anticristo e concordamos com todos os reformadores, reconhecemos ainda mais em Apocalipse 14 que haverá uma crise no fim dos tempos por causa da marca da besta. E assim nos unimos a Thomas Tillon, nos juntamos a John Levington, a George Carlo, a Peter Chamberlain e muitos outros protestantes reconheceram o domingo como a marca da besta, no sentido que será a marca da besta. Será um teste onde o domingo será imposto como lei. E é interessante que mesmo dentro do Catecismo 2176, o catolicismo reconhece o domingo como uma marca. Isso contrasta com o Nexos 31, verso 17, onde Deus reconhece o sábado do sétimo dia como seu sinal. Mas, recentemente, um dos seus pastores em 2022, ou pelo menos alguém associado, Blaine Consatti, em 16 de junho de 2022, escreveu o artigo Devoção e Observância do Sábado como uma marca das nações cristãs. Eu achei esse uso do termo muito interessante à luz do protestantismo da história, pois ao lermos os documentos protestantes havia inúmeros protestantes que conectaram marcas e sinais, especificamente com a discussão sobre o sábado e domingo. Portanto, os adventistas do sétimo dia têm antecipado há muito tempo que esta lei seria estabelecida e traria ao mundo a crise da marca da besta. Aqueles que servem a Deus honrarão seu sinal, enquanto os que servem a Roma, o Deus deste mundo e o anticristo, e suas mudanças nos tempos e nas leis divinas, como diz em Daniel 7, versículo 25, aceitarão o domingo como marca. Eu tenho uma pergunta honesta aqui para você. Se você tivesse uma república onde a maioria das pessoas fosse adventista do sétimo dia, por que tolerariam que pessoas fechassem suas lojas aos domingos, sendo que isto é a marca da besta? Por que vocês tolerariam em suas leis a marca da besta? Porque, segundo a nossa compreensão do governo de Deus, Cristo disse: "O meu reino não é deste mundo, pois se fosse, os meus servos lutariam." A função do Evangelho é convencer os corações e não forçar as mãos. Quando assisti à entrevista com Stephen Wolfe, vi que ele não tem problema algum com obediência forçada.